Olá, gente querida. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro. Hoje nós concluímos a primeira etapa de preparação para o Natal do Senhor. A partir de amanhã, dia 17, começa a preparação imediata. Os textos bíblicos a partir de amanhã serão sobre o mistério da encarnação. Depois trataremos disso a partir de amanhã. Mas hoje nós concluímos esta primeira etapa de preparação para o Natal com a figura de João Batista. Estivemos com ele durante uma semana inteira. Desde a última sexta-feira até hoje, João Batista todos os dias apareceu no texto do Santo Evangelho. E a grande temática do Evangelho de hoje é a temática do testemunho. Ser testemunha da luz. Obrigado a você por sua companhia, você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, Paulo Jackson, seja por meio da Rádio Maria ou ainda alguns que acompanham por meio das plataformas de podcasts. Vamos ao texto do Santo Evangelho, que é de João, capítulo 5, versículos 33 a 36. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, chegamos ao final da primeira etapa de preparação para o Natal do Senhor. Na primeira etapa predominou a figura de João Batista como testemunha de Jesus e como aquele que nos convida à conversão. Na primeira etapa predominou a temática da vigilância, a espera da segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus, quando ele virá como juiz e senhor da história. E domingo passado tivemos o Domingo da Alegria. A alegria e a esperança antecipam as festividades do Natal. O versículo 33 nos dá conta do intercâmbio entre João e as lideranças judaicas, o povo de Israel, que está apreensivo e ansioso e espera ansiosamente a vinda do Messias. Quando João Batista está preso, o próprio João manda um grupo de seus discípulos a Jesus para perguntar se é Jesus mesmo o Messias ou se deve esperar por um outro. Esse é o primeiro movimento. Neste versículo 33, Jesus fala de uma outra coisa. Mensageiros da parte dos judeus a João Batista. Querem ver e ouvir João, compreender qual é a sua pregação, qual é o significado da sua missão. E como João responde a esta
embaixada a esse grupo de pessoas que vêm a João para, de certo modo, para fiscalizá-lo. João dá testemunho da verdade. E a verdade sabemos no Evangelho de João Evangelista, no Evangelho de João, a verdade é Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, João Batista dá testemunho de Cristo. João Batista dá testemunho da verdade que é Jesus. No versículo 34, Jesus apresenta outra fonte de testemunho. Ele diz: eu não dependo do testemunho de um ser humano, mas João é importante, é uma mediação. Ele é uma lâmpada que brilha. Por um tempo, o povo hebreu se alegrou com João Batista na qualidade de lâmpada. A lâmpada é uma lamparina, geralmente feita de argila, com um pavio no qual se colocava azeite de oliva, na lâmpada, na lamparina, na qual. Portanto, João não é uma luz resplandecente, brilhante, mas é uma lamparina. A lamparina ilumina. João é lâmpada acesa, a brilhar. Por um tempo, o povo judeu se alegra com a luz da lamparina. Mas vocês hão de convir que esta luz da lamparina é pequenininha, é fraquinha, aponta o caminho, ajuda a encontrar a saída. Jesus, então, no versículo 36, fala de um outro testemunho. Tudo bem, o testemunho de João é importante. João é lâmpada a brilhar, ele dá testemunho da verdade e dá testemunho da luz plena que é Jesus Cristo. Mas Jesus diz: eu não dependo do testemunho de um ser humano, eu tenho um outro testemunho muito mais importante. Qual é este outro testemunho? As obras que o Pai indicou que Jesus realizasse. São estas obras provindas do Pai que dão testemunho de Jesus. Numa palavra, é o próprio Pai. As obras que Jesus realiza mostram que o Pai o enviou, porque aquelas obras são obras de Deus, são obras do Pai. O Pai, por meio das obras que Jesus realiza, o Pai dá testemunho sobre o Filho. E, obviamente, o testemunho do Pai é muito maior do que o testemunho de João Batista. Retomemos um pouco, então, este caminho feito. Primeiro, no Evangelho de João, João Evangelista, João filho de Zebedeu, que escreveu o Evangelho. No Evangelho de João, o outro João, João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, ele é apresentado como testemunha de Jesus. Ele é apresentado como testemunha da verdade. Segundo, ele é apresentado como lamparina, como lâmpada. Jesus é a verdadeira luz. Jesus é a lâmpada? Não. João Batista é a lâmpada. Jesus é a luz que brilha, que ilumina o mundo nas suas trevas. É bom lembrar, no início do Evangelho de Lucas, a região da morte que andava na sombra da morte, nas trevas, viu uma grande luz. É isso que diz São Lucas no início do seu Evangelho. Contudo, como já disse, Jesus tem um testemunho maior do que o de João, que são as obras do Pai. O testemunho do Pai
por meio das obras que ele, o Pai, pede que o Filho realize, este testemunho é muito maior do que o testemunho de João. É bonito perceber que João Batista não é e não quer ser maior do que isso. Ele somente é testemunha da luz. Jesus certamente aprendeu muito com a humildade de João Batista, com a atitude despretensiosa, atitude de servo. João é lamparina que ajuda a enxergar o caminho que conduz até Cristo. Os cristãos, isso encontramos no Evangelho de Mateus, são também luz. Jesus diz no capítulo 13, no capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, os cristãos, a igreja, também de algum modo participa da luminosidade pelo batismo, participa da mesma luz que provém de Cristo. Os cristãos são luz, todo aquele que crê em Cristo Jesus deve revelar a luz de Cristo. Assim nos disse também o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, capítulo 1, número 1. Aliás, Lumen Gentium significa luz das nações, luz dos povos. Cristo é a luz dos povos. Mas a igreja, inserida em Cristo pelo batismo, participa plenamente dessa luz e deve se tornar também testemunha desta luz. Vamos refletir um pouquinho sobre a nossa vida, como é que nós somos testemunhas da verdade, como é que nós somos testemunhas da luz, como é que nós deixamos que a luz de Cristo transpareça em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso jeito de ser. E a nossa pequena lamparina seja um pouquinho expressão desta luminosidade que provém de Cristo Jesus. Completamente despretensiosos, sem arrogância, sem soberba, sem empáfia, mas como testemunhas da luz, que é Cristo Jesus e o seu Evangelho. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.